correta confissão e o verdadeiro perdão. São duas frases interligadas e dependentes uma da outra. Por quê? Porque o verdadeiro perdão está na condição de uma correta confissão. Faz sentido, né? O verdadeiro perdão está na proporção de uma correta confissão. Se você abrir a sua Bíblia, nós vamos aí olhar o Salmo 51, mas eu vou pedir que você abra primeiro em 1 João, capítulo 1, no versículo 6 a... No versículo 8, capítulo 1 de 1 João, versículo 8. É um texto bastante simples, versículo 8 e versículo 9. Isso daí tem que ser a base da nossa reflexão, porque talvez alguém possa estar dizendo assim, mas confessar o quê? Para obter perdão do quê? Quando você vai falar, normalmente, lá fora, né, para as pessoas naturais, as pessoas não conseguem entender que são pecadoras. Pelo fato, muitas vezes, de ele ter uma vida, de ele ou ela, não é, a pessoa, ter uma vida íntegra, uma vida séria, uma vida respeitosa, ela acha que não tem pecado, ela acha que por não ter pecado também não tem que pedir perdão de nada, não tem que fazer confissão nenhuma. Mas esse texto que os irmãos têm aí aberto em suas mãos, diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E aí ele continua dizendo, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, aqui nesse texto, ele está partindo do princípio de que todos nós somos pecadores, todos nós transgredimos, todos nós estamos em contrariedade com a expectativa de Deus para o ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Paulo já vem ensinando isso em Romanos, capítulo 3. Então, a condição do homem, ela não é boa diante de Deus. Isso, biblicamente, é muito claro. Mas, em relação aos nossos pecados, então, aí já é o próximo passo. Se nós nos conscientizamos de que nós estamos longe das expectativas de Deus, inclusive tem um texto lá no Antigo Testamento, em Isaías, capítulo 55, abra sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 55, e a gente vai perceber algo bem interessante nessa direção. Quando ele diz ali, a partir do versículo 8, abriram aí? Isaías no capítulo 55, amém? Amém. Ele diz assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então, o texto aqui, Deus está nos dizendo através de Isaías, que o ser humano, ele está dissociado da perspectiva de Deus. Ok? Então, isso nos faz pecadores, isso nos faz dependentes da graça, isso faz com que nós estejamos cada vez mais olhando para dentro de nós, conferindo os nossos caminhos, e sempre se prostrando diante de Deus, esperando misericórdia, esperando que cada vez mais sejamos agraciados com o seu presente. Misericórdia significa nós merecermos
nós merecermos um castigo e o Senhor não estar aplicando esse castigo. Então, orando a Deus assim: Senhor, tem misericórdia minha, tem misericórdia de nós. Isso tem tudo a ver com a correta confissão e o verdadeiro perdão, de que nós vamos conversar aqui. Ou seja, nós sempre estamos na condição de olhar para dentro de nós mesmos, olhando os nossos pecados e confessando-os diante de Deus. Isso vai fazer com que o perdão devido aconteça. Por isso é que a correta confissão, que parte dessa convicção clara, plena de que nós estamos distantes de Deus, só um nos aproxima de Deus, que é Jesus. Essa correta confissão de que nós estamos afastados de Deus é quem promove o verdadeiro perdão. E eu gostaria, nesse texto que nós vamos ler agora, no Salmo 51, mostrar um exemplo bíblico disso. O exemplo bíblico disso é o próprio Davi, que é tido como rei segundo o coração de Deus, um homem que fez fez a vontade de Deus em muitos aspectos. Mas no capítulo 55, no Salmo 51, nós vemos aí uma confissão muito forte de Davi, e um apelo à misericórdia de Deus. É um exemplo para nós, que o homem segundo o coração de Deus, clama por misericórdia. Vamos ler o capítulo 51, o Salmo 51? O título aqui da Nova Almeida Atualizada é Confissão e Arrependimento. Por isso, Davi fez aqui uma correta confissão. Tudo isso para ilustrar para nós, tudo isso para nos ajudar a pensar como que nós devemos trabalhar a dimensão desse perdão através de uma correta confissão, ok? Eu já estou colocando a aplicação aqui antes para a gente poder estar na mesma página sempre, desde o início da leitura do texto. Salmo 51, olha só o que Davi está falando. É uma oração de Davi. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Espírito, o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria.
e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Que coisa, que salmo pesado, deu para perceber? Que coração contrito. Contrição significa pesar profundo pelos pecados, pesar profundo pelo mal-estar, profundo pelas suas transgressões. E Davi demonstra tudo isso muito claramente. Agora, Davi, o homem segundo o coração de Deus, o pastor de Israel, aquele que ilustra o rei com R maiúsculo, o rei com R maiúsculo é Jesus, e Davi é o rei com R minúsculo, ou seja, existe uma harmonia, não em termos de pecado, mas em termos de propósito de Deus, na vida de Davi, no sentido de estarmos olhando para Jesus. Então, se Davi era o que era o expoente que era, se coloca nesse Salmo 51 com tamanha contrição, quem será eu que não me colocaria diante de Deus assim? Quem seremos nós, ou que seríamos nós, é melhor, o que seríamos nós, ou quem seríamos nós que não estaríamos nos colocando assim diante de Deus, em arrependimento, em transgressão, em contrição? Por isso, meu esforço agora de estarmos nos situando, porque existe uma tendência de nós não nos situarmos como pecadores, de, ao contrário, nos situarmos sempre como vítimas, sempre, perceberam isso? Nós sempre nos sentimos injustiçados por alguma coisa, ou seja, nós sempre achamos que está tudo bem, que eu já faço demais. Alguns chegam a dizer até, assim, olha, eu vou na igreja, eu entrego meus dízimos, eu participo da ceia, eu dirijo o ministério, então não deveria estar acontecendo tudo isso comigo. Ele começa a chorar, começa a murmurar. Então existe uma tendência do ser humano em se colocar como vítima, e não como transgressor. E diante de Deus, gente, nós somos transgressores. Não fora a misericórdia de Deus em colocar Jesus à nossa frente, nós estaríamos recebendo todo o ataque de Deus por nossas transgressões. Nós somente somos livres dos ataques pelo fato de Deus ser santo e nós pecadores, por conta de Cristo Jesus. A posição de Davi aqui é uma posição de consciente de quem ele é. Tudo bem que ele fala isso num contexto em que ele tinha adulterado com Batseba. Algumas Bíblias até mencionam aqui que faz essa ligação, não é? Que ele, enquanto o seu exército estava lutando, sob o comando de um dos seus generais, Urias, ele estava adulterando com a mulher desse general. Nós sabemos a história. Isto não nos faz menos pecadores do que Davi. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe pecado grave e pecado não grave. Existe transgressão. Aquele texto de Isaías, no capítulo 55, mostra bem para nós, né, a nossa classificação diante de Deus.
é de nós estarmos nos colocando mesmo como Davi começa falando aqui no versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Então é assim que Davi começa se colocando diante de Deus. Tudo isso para mostrar que em Davi nós vemos uma correta confissão. Não aquela confissão mecânica que muitas vezes nós falamos, oh, foi mal, hein? Foi mal, hein, Deus? Alguns até brincam, né? Foi mal, hein? Não, mas é algo que causa mal-estar, inclusive para quem peca. A ponto de a gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer para nós, você é horrível, você é um cara horrível. O ser humano, ele não é nada disso, né? O ser humano, ele olha para si mesmo, é um narcisista de primeira classe. Então, essa é a questão, é nos posicionar, nos colocar na posição que devemos estar. Não numa posição de, tudo bem, vamos tocando, vamos levando. A gente tem falado sobre santidade, temos estudado domingo passado e esse domingo, no livro de Levítico, e mostramos que Deus exige do seu povo, pelo fato dele estar no meio do povo, que o povo seja santo como ele é santo. Agora, segundo Isaías capítulo 55, nós não temos nada de santidade, então é apelar mesmo para a misericórdia de Deus, é apelar mesmo para a benignidade de Deus, e clamar pela multidão das suas misericórdias. Davi, ele deveria ser apedrejado e morto. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 22, ali no capítulo 22, versículo 23 e 24, ele diz ali, olha, abriram aí? É o 5º livro da Bíblia. Ele diz ali, se uma moça virgem tiver casamento contratado, e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los, até que morram, tanto ele quanto ela. A moça, porque não gritou por socorro, esse era o sinal de que ela estava sendo vítima, né, de um estupro. Esse era o sinal. Porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal no meio de vocês. Então, segundo a lei, Davi precisaria ser apedrejado. Então, Davi, ele tinha consciência do seu pecado, que é o que muitas vezes nos falta. A nossa presença diante de Deus, a nossa presença diante de Deus, é que vai fazer com que a gente tenha a nossa intimidade com Deus, é que vai fazer com que a gente tenha as verdadeiras percepções acerca de nós mesmos. E são essas verdadeiras percepções acerca de nós mesmos, é que vai orar desta forma como Davi orou aqui, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. No caso de Urias, que foi morto depois, a mando de Davi, ele pisou aliás, Davi sofreu as consequências familiares de Davi posteriores, estão por conta disto, ele sofreu as consequências disso, ele foi perdoado, ele fez uma correta confissão,
é o que diz João lá, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar dos nossos pecados. Davi fez isso. A questão é, qual é o espírito de confissão? Por isso é que a tônica aqui, desse título, a correta confissão e o verdadeiro perdão, não é nem a confissão e nem o perdão, mas sim a correta confissão. E o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão vem a partir da correta confissão. É o que Davi mostrou aqui. Então esse Salmo 51, ele cai como uma luva para nós, no sentido de clamar por misericórdia, no sentido de nos conscientizar de quem nós somos. E Deus estende a misericórdia ao pecador quando ele expressa fé em Deus. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus amoroso. Ele não é um Deus assim, você se arrependeu, mas você merece. Não, ele traz de volta. Tanto é que pela manhã a gente falou em Levítico 26, que mostrava as bênçãos e as maldições em relação àqueles que se aproximavam de Deus e andavam conforme Deus exige que andavam, recebiam as bênçãos. Mas aqueles que não andavam segundo a presença de Deus no meio do povo, amargavam as disciplinas do Senhor. E ele menciona lá, mas se você voltar, eu te acolho de novo. O nosso Deus é assim, mas na proporção da correta confissão. Não aquela confissão mecânica, aquela confissão sem convencer nem a si mesmo. Em Provérbios, no capítulo 28, ele diz assim, olha, se você quiser, pode anotar, tá bom? Anota aí, capítulo 28 de Provérbios. Quem camufla suas faltas, jamais alcançará o sucesso. A gente poderia dizer assim, quem camufla suas faltas, jamais alcançará o perdão, nessa ideia de pecar contra o Senhor. Mas quem as reconhece, confessa e a abandona, recebe toda a compaixão de Deus. E nesse texto todo aqui que nós vemos, no capítulo 51, tem alguns elementos bastante importantes, quando ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Mesmo o fato dele saber que ele tinha nascido em iniquidade, justificava o não arrependimento verdadeiro. Porque para alguns dizem assim, mas eu sou pecador mesmo, não é? Alguns não dizem isso, eu sou assim mesmo, nós somos assim. E isso acaba sendo uma desculpa para ele mesmo, para continuar no seu pecado, e para não se colocar na posição de pecador. E aí não existe uma correta confissão e não existe um verdadeiro perdão. Porque ele diz ali no versículo 5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Mas isso não era justificativa para Davi. Não clamar por misericórdia. Não era uma justificativa de Davi para não buscar perdão e para não confessar de maneira correta diante de Deus o seu pecado. E pede de maneira desesperada, como todo capítulo 51, como todo Salmo 51 mostra, como tudo é desesperado. O clamor é um clamor dolorido. Dá para perceber? É um clamor que a gente sente, como se fosse a gente.
conheço as minhas transgressões. E aí ele pede ali no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, ele associa aí o mal-estar em relação ao seu pecado e um desejo intenso de acertar, um desejo intenso de ajustar as coisas diante de Deus. Olha só quantos sentimentos que a gente pode tirar de Davi para nos envolver aí no nosso contexto de vida, no nosso contexto existencial, na nossa convicção de quem nós somos diante de Deus. Como eu costumo dizer, nós não somos flor que se cheire, mas colocar diante de Deus um pedido: Senhor, cria em mim um coração puro e renova-me. E renova dentro de mim um espírito inabalável, que é um dos textos marcantes desse Salmo 51. E aí ele recomeça: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Porque o que estava acontecendo? O pecado de Davi estava tirando dele a alegria. Você já percebeu que é isso mesmo que acontece quando nós transgredimos? Ou quando nós aceitamos as nossas transgressões? Parece que não existe alegria dentro de nós. Sabe por quê? Porque as coisas não estão bem. Quer dizer, nunca estarão bem diante de Deus, né? Porque quem somos nós para querer acertar 100%? Nós sempre vamos estar devendo. A questão é não pedir para que não pequemos. A questão é pedir para que pequemos menos. Isso, aliás, é condição para o testemunho dele, né? Tanto é que no versículo 13, ele fala: então, ou seja, depois que criar em mim um coração puro, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha só o testemunho. Ou seja, ele vai conseguir testemunhar, ele vai conseguir ensinar, ele vai conseguir testemunhar da revelação de Deus e de quem Deus é, a partir disto. Porque senão fica aquela história: só faz aquilo que eu falo e não faça aquilo que eu faço. A gente conhece bem esses ditados, né? Tudo isso que Davi sente acaba sendo um sacrifício agradável. Um dos textos que mais marcam nesse Salmo 51 é o versículo 17. Olha aí o versículo 17. Leia na sua Bíblia o versículo 17. À luz de tudo aquilo que a gente está falando. O que diz aí? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não os desprezarás, ó Deus. É isso. Esse é o ponto. Deus não despreza um coração contrito. Agora, esse coração contrito, que significa um coração de mal-estar em relação a si mesmo, é que leva ao verdadeiro perdão. Por isso é que o verdadeiro perdão está na proporção do tipo de confissão, que acaba sendo um sacrifício agradável. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Gente, correta confissão implica num verdadeiro perdão. E nós precisamos desse perdão todo dia. Porque é duro dominar nossa cabeça, hein? Não é não?
É duro segurar essa cachola aqui, ó. É duro segurar esses sentimentos nossos. Em relação a qualquer coisa. Em relação ao próximo. Em relação ao cônjuge. Em relação aos pais. Em relação aos familiares. Nosso coração é mau. Não for a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, em colocando-se como nosso substituto na cruz, na pessoa de Jesus, nós estaríamos fritos em óleo. Eu também não sei o que significa ser frito em óleo, eu sei o que são algumas queimaduras de vez em quando, mas estaríamos danados diante de Deus. Mas é Deus, na pessoa de Jesus, que expiou os nossos pecados. A expiação significa restauração de relações. E essa restauração das nossas relações com Deus foi feita através do derramamento de sangue de Cristo na cruz. Por isso é que Paulo, em Romanos, ele vem dizendo para nós lá o seguinte, Romanos, ali no capítulo 5, Romanos no capítulo 5, versículo 20, 21, a partir do versículo 18, tá? De Romanos capítulo 5, que ele vem falando em justificação pela fé. Ele vem dizendo assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. O que ele quer dizer com isso? Gente, isso tem tudo a ver com o Salmo 51, tá bom? Porque a misericórdia de Deus vem através do que esse versículo 18 está falando. Assim como por uma só ofensa de Adão, que transferiu para nós esse caráter pecaminoso que nós temos, esse pecado que está em nós foi transferido por conta dessa ofensa de Adão. Então ele diz, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, ou seja, sem outro ato de justiça que veio pela graça, Jesus, nós estaríamos longe até hoje de Deus. Assim como por uma só ofensa veio a justiça sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida. É a justificação dos nossos pecados através do sangue derramado ali na cruz, que fez a expiação dos nossos pecados, que fez com que nós restaurássemos, que fez com que as nossas relações com Deus fossem restauradas. Ou seja, Jesus está no centro disso. É impossível falar do Salmo 51 sem tocar em Jesus também no final. É o link, é o fechar a ideia. Jesus fecha a ideia toda. Porque no Salmo 51, o que nós vemos ali é um clamor por perdão, por misericórdia, pedindo que Deus apague as suas transgressões, e graciosamente Deus fez isso na vida de Davi. E Ele expressou essa graça para nós, na cruz, por meio de Cristo Jesus. Correta confissão e verdadeiro perdão. Por isso é que a nossa restauração de relações com Deus passa a partir do momento que nós recebemos pela fé esse Cristo que restaurou essas nossas relações com Ele. E aí as misericórdias de Deus são percebidas na cruz, a sua graça é percebida na cruz, a convicção que nós temos de transgressão é por conta de ter recebido a Jesus.
Esse espírito quebrantado que podemos ter e que precisamos estar ativando sempre, depende do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele faz isso na proporção do quanto Ele está dentro de nós. Enfim, tudo isso forma um todo muito harmônico aí, em relação à correta confissão, confessando os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E João fala de Cristo Jesus ali. E aí, em Cristo Jesus, nós obtemos o verdadeiro perdão. Mas, a partir desse sentimento, sabe? Esse sentimento de não sou nada e preciso de Deus. Estou afastado de Deus e para me aproximar de Deus eu preciso de Jesus. Tudo isso é declaração de confissão. Só que, no caso de Davi, ele é bastante enfático nisto. O que muitas vezes, nos dias de hoje, mesmo recebendo Jesus, nós não somos tão enfáticos assim, e levamos a nossa vida em meio que de maneira irresponsável até. Salmo 51. À luz da vida de Davi, nós podemos aprender aí o que significa uma confissão verdadeira, o que é uma confissão correta para um perdão verdadeiro. Perdão verdadeiro vem a partir dessa confissão. Precisamos de Jesus. Sem Jesus, nada de relacionamento com Deus. Sem Jesus, não existe novo nascimento. Sem novo nascimento, não existe esse espírito quebrantado. Então, as coisas estão tudo muito umas em função das outras. Vamos orar. Eu acho que cada vez mais nós precisamos dessa misericórdia de Deus, cada vez mais. Senhor, faz com que eu perceba tudo isso muito claro na minha mente, a ponto de eu poder trabalhar bem as minhas transgressões para poder receber o verdadeiro perdão. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor em gratidão, porque através dessa reflexão, através desse Salmo 51, através da vida de Davi, do exemplo de Davi, nós podemos entender o que significa confissão de pecados. Podemos entender também o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos ver sempre dependentes do Senhor e da Tua misericórdia. Nos ajuda, ó Deus, a sempre clamar ao Senhor por renovação de um espírito reto. Nós queremos viver assim. Nós queremos viver em santidade. Esse mesmo sentimento de Davi, por desejar acertar, que tome conta de nós como regra de vida. Ajuda-nos nisso. Ao mesmo tempo que te agradecemos por Cristo Jesus, que recebeu nos seus ombros todos os meus e os nossos pecados, expiando-os ali na cruz, promovendo ali na cruz a nossa reconciliação com o Senhor. Obrigado, Pai. Nós te pedimos isso. Que esse espírito renovado seja sempre, ou esteja sempre em alta na nossa vida. Pois um espírito é quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar